Olá, boa tarde, turma do quinto ano, tudo bem com vocês, meus amores? Hoje, sexta-feira, em mais uma semana que estamos finalizando com as nossas aulas virtuais, né? Para que semana que vem possamos dar continuidade com nossas aulas presenciais. E aí vocês lembram na nossa aula de filosofia presencial, a última aula que tivemos na escola, onde nós falamos um pouquinho sobre o trabalho infantil, né? Onde nós lemos um texto que era Os Pequenos Trabalhadores do Brasil, que contava um pouquinho da história de João e Mariana, né? Que eles passavam horas fora de casa, saíam muito cedo de casa para trabalhar, para dar o sustento da família, né? Eles viviam com as mãos encaliçadas de tanto trabalho, né? E ganhavam muitas vezes super pouco, né? E aí isso é um tipo de trabalho infantil, tá? E aí nós vamos dar continuidade no nosso texto na página 123, certo? Onde diz o seguinte: leia a segunda parte da história, Os Pequenos Trabalhadores do Brasil. Vamos lá. Criança trabalhando é contra a lei. Para vivermos em uma sociedade, temos de respeitar as leis que tratam dos direitos e dos deveres das pessoas. Talvez você não saiba, mas as crianças também têm suas leis escritas no Estatuto da Criança e do Adolescente, no ECA. Ele garante a proteção na infância e os direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes. O trabalho infantil é proibido pela ECA. Só a partir dos 14 anos a criança pode ter uma ocupação, não é um trabalho, tá? É uma ocupação como aprendiz, desde que ela continue aí a escola e tenha condições adequadas no aprendizado dessa profissão. Então, como nós já estudamos um pouquinho, já falamos sobre isso, né? A questão da educação, a questão dos direitos da criança e do adolescente. É direito, tá? Não existe dizer que a criança não foi, não pôde. É direito da criança e do adolescente ter moradia, ter estudo, ter uma vida digna. E aí nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que corresponde aos direitos lá, comprovado pela lei, que é direito de quê? Vamos lá. O que a ECA diz? No Estatuto da Criança e do Adolescente está escrito que são deveres da família, da comunidade e do Estado garantir às crianças e adolescentes os direitos. Primeiro direito, a vida. Então, toda criança e adolescente tem direito à vida, tá? É lei. A saúde, principalmente uma saúde digna. Não é a questão da saúde de qualquer forma, mas é direito a hospitais bons, as crianças têm esse direito, a médicos, a profissionais capacitados para que as crianças tenham a sua saúde, né? Que a sua saúde prevaleça. Ao lazer, então também é direito a criança brincar, se divertir, tá? A alimentação, direito essencial. Se não tiver alimentação, os anteriores não valem de nada, né? A cultura, ao respeito, à dignidade, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. As crianças e os adolescentes têm que ter esse direito também como prioridade. A família, a comunidade. Quando falamos de comunidade, nós falamos do nosso bairro, de onde elas convivem, na igreja, né, na sua religião, né? Tudo isso envolve a comunidade. Então, é direito da criança e do adolescente fazer parte também de uma família e dentro da sua comunidade também, do seu grupo comunitário. A educação fundamental, né? É essencial esse ponto aí. E a capacitação profissional, em especial os adolescentes, né? Lógico que como eles têm um estudo, eles também têm que ter a sua capacitação profissional, para que eles possam ser futuros profissionais realizados, certo? E aí na página 124, dando continuidade à nossa leitura. Criança tem o direito de brincar, de dar opinião, de se divertir, de procurar ajuda
de participar, entre outros. É proibido por lei tratar a criança com violência, ofender a criança, entre outros. Bolsa Escola. Então, diante dos direitos do ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, todos esses são direitos deles. Em especial, ninguém deve deixar que uma criança apanhe, que uma criança ela seja maltratada, né? Nós devemos sim denunciar. Assim como nós vimos nas aulas anteriores falando sobre os direitos da mulher, nós também devemos defender as crianças e os adolescentes, tá? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre o Bolsa Escola. Bolsa Escola. Existem alguns projetos, como o chamado Bolsa Escola, que oferecem dinheiro para que as famílias pobres não coloquem seus filhos para trabalhar e os mantenha estudando. Apesar disso, o número de crianças que puderam largar o emprego e passar a usar o lápis e a borracha é muito pequeno, se compararmos a quantidade de meninos e meninas que ainda sofrem no campo. É preciso fazer mais. Então, esse projeto, né, Bolsa Escola, né, hoje em dia não existe só ele, Bolsa Família, existem vários projetos que são diretamente para as crianças e os adolescentes, né? E aí, como nós podemos ver, tem os projetos, né? As pessoas recebem, a família recebe esse dinheiro, esse projeto, porém, nós precisamos fazer muito ainda, porque nós sabemos que existem milhares de crianças que não vão para a escola, que continuam num trabalho pesado, num trabalho forçado, e isso não pode existir de maneira nenhuma, tá? E aí nós temos uma atividade proposta na página 124, tá? Até a página 127. E aí a maioria das respostas são pessoais. Então, eu quero que vocês façam essas atividades propostas. Podem mandar no meu PV ou nós poderemos também corrigi-la em sala de aula. Combinado? Então, essa foi nossa aula de filosofia de hoje, onde nós falamos sobre os direitos de vocês, crianças e adolescentes. Vocês têm direitos também, tá? Direitos principalmente pela educação. Então, vocês, enquanto jovens, crianças e adolescentes, têm a oportunidade imensa de estar estudando. Aproveitem essa oportunidade que vocês têm. Combinado? Super beijo para vocês. Fiquem com Deus e até nossa próxima aula. Tchau! Nina nasceu no campo, entre árvores e plantações. Como toda criança, ela divide seu dia entre se alimentar bem, estudar, brincar. Mas, infelizmente, não é bem assim. Nem toda criança segue essa mesma rotina da Nina. Muitas vivem sob o fantasma da miséria, da violência, da falta de perspectiva. Por isso, em 1990, nasceu um importante aliado da infância, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, um compromisso da sociedade com a cidadania. O ECA veio atender uma exigência da Constituição de 1988, que determinava dever da família, da sociedade e do Estado assegurar os direitos da criança, do adolescente e do jovem. O Estatuto conseguiu reunir e definir claramente todos esses direitos. Normas que devem ser seguidas à risca para garantir o desenvolvimento integral de meninas e meninos ao longo da infância. O artigo 4, por exemplo, afirma que todas as crianças e adolescentes têm prioridade absoluta e, por isso, devem ser os primeiros a receber socorro e proteção. Nina, como tem apenas 10 anos, tem prioridade de atendimento. O Estatuto também estabelece que toda criança tem direito à liberdade. O artigo 16 prevê o direito de ir, vir e frequentar espaços públicos, direito à opinião e expressão, a brincar, praticar esportes e se divertir. Veja Nina e seus amigos, eles aproveitam pra valer. O artigo 18 é claro quanto à proteção. É dever de todos zelar pela dignidade da criança e do adolescente, combatendo qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, constrangedor.
A educação ganha atenção especial nos artigos 53 a 59. Todas as crianças e adolescentes têm direito à educação, visando o pleno desenvolvimento como pessoa e o preparo para o exercício da cidadania. Eles também devem ter acesso à escola pública e gratuita, perto de suas residências. Aos portadores de deficiência é garantido o direito à educação especializada, preferencialmente na rede regular de ensino. Entre os amigos de sala da Nina está o João, um cadeirante que teve seu direito respeitado. E atenção, o artigo 56 aborda uma realidade que deve ser investigada e combatida. A escola deve comunicar ao conselho tutelar casos de maus tratos, faltas injustificadas e evasão escolar. O Estatuto da Criança e do Adolescente é um guia completo, uma referência